e poder mandar sua mensagem, isso aí. É isso. Então vambora? Vambora. Cara, e tu tava falando aí que é difícil pra cacete ser treinador. Não, na verdade, assim, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né? A resenha já começou, né, lá embaixo. Uhum. Cara, é complexo, né? Não é assim, ser treinador, você jogar futebol, né? Eu conseguia ter um domínio, né, das minhas ações, daquilo que eu poderia fazer, pessoa, né? E, consequentemente, não que seja mais fácil, mas as ações, elas são mais individuais, se transforma isso numa equipe, no coletivo. E ser treinador, né, é uma missão porque você passa por várias esferas, né, é complexa, vamos dizer assim, a área administrativa, a parte gestual, a parte de relacionamento, e vem a parte técnica e o principal no nosso país, a parte de resultados. A gente tem que ter resultado a todo momento. Então eu tive uma preparação bacana, 5 anos de preparação aí, tive os meus estágios, tive os meus cursos e tô aí na estrada. As coisas estão caminhando, feliz com tudo que vem acontecendo. É que você falou, você tá há 5 anos já nisso, mas você se aposentou de jogar há 5 anos, né? Quando você estava jogando, você já estava pensando nisso, vou acabar aqui, quero emendar para aprender o ofício. Eu sempre comento assim, né, que as pessoas comentam, pô, mas você parou de jogar e você tem que deletar o atleta e virar só treinador. Eu discordo um pouco, porque eu não posso apagar a minha história, né? Foi tão difícil eu construir o Elano que eu sou, né? Saí lá de Iracemápolis, cheguei à Seleção Brasileira, joguei a Copa do Mundo 2010. Então eu não vou apagar isso da minha história, né? Lógico que eu tenho que apagar como treinador as minhas ações, as minhas decisões, o meu comportamento, né? Mas assim, a minha relação, principalmente de vestiário, eu sei exatamente tudo que acontece, né? Eu fui o jogador bom, eu fui o jogador ruim, eu fui o jogador que deu certo, eu fui o jogador que deu errado. Então eu transitei em todas as situações. E eu trago isso para a minha vida como treinador, né? E eu sempre digo que eu parei de jogar futebol e decidi ser treinador no campo. Porque eu sempre fui assim um cara muito próximo dos meus treinadores. Isso que é bacana. Eu sempre fui muito uma ligação próxima dos meus treinadores, como? Eu sempre fui muito curioso, eu era muito chato. Os treinadores meus falam, os meus ex-treinadores. Que eu me perguntava para eles toda hora, por que eu tinha que fazer isso? Né? E, consequentemente, é aquela coisa que eu sempre falo, o amor do que faz. E eu amo muito, assim, estar na beira do campo. Deus me deu um dom de jogar futebol. E eu acho que ele, não tenho dúvida, que ele não queria que eu saísse do campo. Então, de alguma forma, ele me estendeu um pouco mais a minha missão aí. Hoje agora tá no Ferroviário? Na Ferroviária, em Araraquara. Entendi. E como é que tu foi parar lá, cara? Então, eu comecei, né, no Santos, eu encerrei minha carreira e continuei trabalhando no Santos como auxiliar 1 ano, né? Fizemos um trabalho bacana, trabalho de... Você foi auxiliar de quem? Eu fui auxiliar do Dorival Júnior e do Levir Coupe. Tá. Os dois. Depois eles acabaram saindo, eu assumi interinamente. O treinador também. A emoção. Mas agora também é um frio na barriga diferente. Porque eu imagino que, sei lá, com 10 anos de carreira não tinha mais tanto frio na barriga. Tem. Tem, é? Ah, quando acaba o frio tem que parar, velho. Porra, que legal, cara. Dá frio na barriga, dá. Tem como. Imagina, um dia eu tava fui assistir o jogo na casa do Pelé, do Edinho. O Edinho tava no Santos. Aham. Aí fomos ver o jogo da Libertadores. Eu tava suspenso o jogo do Santos. Santos e... acho que foi a América do México. Nossa, deve ser muito ruim isso, né? Você queria estar lá jogando, aí tomou o cartão. Então. E aí eu fui ver o jogo na casa do Edinho. Aí chego na casa do Edinho, quem que tá sentado vendo o jogo? Pelé. Pô, muito fácil ver o jogo Pelé. Porra! Eu não vou opinar o jogo em nada. Aí tô vendo o jogo. Deve ser uma sensação muito do caralho. Demais, cara. Irmão, todo lado do Pelé vendo o jogo. Absurdo. Aí o jogo tá rolando, você tá aqui pro cara. Aí a televisão tá lá, você tá olhando pro Pelé. Por que eu tô olhando pro cara, velho? Aí, tipo, tem uma foto, essa foto é demais. Eu dou a mão pra ele assim e ele me abraça, sabe? E eu tenho essa foto. É surreal, né? Pra gente, assim, eu como atleta. Pelé... Aí a gente tava conversando e eu conversando de futebol no intervalo ali, eu perguntei pra ele assim, falei, cara, e a Copa do Mundo, como é que é? Perguntei pra ele. Você tinha quantos anos isso? Agora eu tava no Santos já. Tinha 23, 24 anos. Aí eu falei, pô, como é que é a Copa do Mundo? Ele começou a me falar, sabe? Sabe aquela coisa que você não tem gravação, você não tem foto, mas não tem como sair da mente? Sei. Quando eu entrei na Copa do Mundo,
A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu lembrava do Pelé me contando as coisas. Caralho, doideira, hein? Demais. Cara, o estágio de Copa do Mundo do cara foi com Pelé, né? A palestra foi com Pelé. Eu sempre perguntava, porque o Santos é assim, Santos você vai na padaria, você encontra o Clodoaldo. Aí você vai no boteco, você encontra o Chulapa, o Coutinho. Os caras estão tudo lá ainda. Você vai na praia, velho, você encontra ali. A história do Santos tá ali. Você vai andando, a cada 2 km você encontra o cara. Você quer encontrar o forte. Isso é muito bacana. E o Santos é um clube que eu tenho um carinho muito grande. E como é que tu chegou no Santos, cara? Eu cheguei no Santos, cara. Eu tava na Inter de Limeira, emprestado. Aí teve um jogo de aspirantes, Santos e Inter de Limeira. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 19. Eu era do Guarani e eu fui emprestado pra Inter de Limeira. E eu fiz esse jogo de aspirantes. Aí esse jogo de aspirantes eu tava aí jogando. No intervalo, o aspirantes, o profissional chega, né? Que eu não sei o que é um jogo de aspirantes. O jogo de aspirantes é, por exemplo, o cara que tem... É o Sub-23 de hoje. Tá. É o Sub-23 de hoje. O 23 não tem idade de júnior, não pode jogar na categoria de base e não tá jogando no profissional. Joga no aspirantes, que era o aspirantes, agora é o Sub-23. Tá. Então é aquela coisa que tá no meio dos dois. E aí eu tava jogando pela Inter de Limeira e, ressalto, eu era atacante. Eu era atacante. É que os caras que eu fui jogando era muito bom, aí foram me empurrando pra trás. Mas eu era atacante de área. E eu fiz 2 gols. E o Santos chegou pra... o treinador era o Parreira. E Rincon, Edmundo, o Seu Zito, falecido Seu Zito, que é uma figura histórica pra mim no Santos, um cara que me ajudou muito. E eles estavam na beira do campo, mas eu não sabia quem era o Seu Zito. Eu era mais novo, né? 19 anos, eu sabia que era o Rincon, Edmundo ali. E aí eu saí do campo, o Seu Zito parou eu. Senhor, assim, bem educado, parou eu. Falou, garoto, quem que é teu pai? Falou pra mim. Falei, ó, se o senhor olhar pra arquibancada, o senhor vai ver o único cara de chapéu lá é meu pai. E meu pai sentava na lateral, assim, do estádio da Internacional, de chapéu. E aí começou aí. Aí entraram em contato com meu pai, eu voltei pro Guarani, aí que me levaram pro Santos. E aí o Pita, que era o treinador do Júnior do São Paulo, queria me levar pro São Paulo. Aí nesse meio tempo, o Pita também acabou indo pro Santos. Então, assim, tudo direcionou pra eu ir pro Santos. E aí fui pro Santos. E graças a Deus que eu fui pro Santos. Foi tudo positivamente. Assim. Sim. Fui bem recebido, cheguei lá, fui com 19 anos. Fui bem recebido, tive uma oportunidade no profissional, consegui. Eu peguei 2 anos muito difíceis, né? Foi o ano de 2000 e 2001. Tive uma bagagem, assim, para iniciar 2002 muito positiva. Então foi assim, eu fui através da Inter de Limeira, de um jogo lá, eles me viram jogando, eu fiz os gols, eles me levaram pro Santos. E ali começou a minha história. Você lembra como foi o seu primeiro jogo profissional do Santos? Foi contra quem? Guarani. Foi contra o Guarani? Que pariu. Então você vê os caras vindo andando, né? Então você vê, por exemplo, tem uma imagem no Santos, por exemplo, em 2011, a gente ficava no meio do campo, o Neymar era o último a voltar, vir pro campo. Como é que ele vinha? Meia baixa, cabelo com o moicano, e vinha rindo. A alegria de lá, vestiário até o meio do campo. Aquilo ali contagiava todo mundo. Entendeu? Então, quando ele vinha, que ele saía do vestiário e vinha andando de uma maneira diferente do que ele falava, Magrelo. Ele olhava para mim e falava, que merda que deu. Você está entendendo? Então, quando cria uma relação, e eu como treinador, eu percebo muito essas ações, né? Às vezes o cara está mais irritado, às vezes o cara... Então, para eu poder neutralizar essas situações, porque tem coisa que o jogador ele não vai contar para psicóloga nenhuma, por mais estrutura que o clube tenha. Mas para o treinador, se ele tiver uma afinidade, ele fala. Entendi. Isso é uma coisa que se fala muito hoje em dia, essa questão da gestão de pessoas, né? E assim, parece uma unanimidade quando fala de futebol brasileiro que o emocional do brasileiro é diferente da Europa e tal, que é muito mais forte aqui, né? Os times desabam ou sobem muito por causa do emocional, isso varia demais aqui. Lá eles não cortam a cana, né, velho? Então, exatamente, tem tudo isso, né? Essa relação, né, que o brasileiro tem com o futebol, ela é diferente para os jogadores também. Mas aí, isso é uma pergunta que eu tenho, porque, tipo assim, essa habilidade, essa coisa de você falar, não, eu sei que o cara tá... Não é uma coisa que todo mundo tem, né? Que é empatia, né? Você ter esse nível de empatia de reconhecer como é que a pessoa tá andando diferente, que ela tá mal, que não tá.